E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais essa análise do Direito Cast. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre temas que mexem e muito com a nossa vida. Transporte por aplicativo, o imposto bilionário que nunca saiu do papel e a aposentadoria de milhares de servidores. Vamos juntos decifrar o que ficou decidido no informativo 1198. Mas antes da gente começar, aquele recado super rápido. Se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, né? Deixa o like, começa a seguir e compartilha. Esse apoio é fundamental para a gente continuar trazendo essas análises para vocês. Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender a decisão final sobre a regulamentação do transporte por aplicativo. Depois, vamos mergulhar na novela do imposto sobre grandes fortunas. E para fechar, a gente vai ver por que o STF validou a reforma da Previdência do servidor público. No final, a gente faz aquele balanço geral. Vamos lá? Nosso primeiro assunto é a ação direta de inconstitucionalidade 7.852. O centro da discussão, as regras para o transporte de passageiros por moto-apps, um tema que afeta milhões de pessoas todos os dias. A pergunta que o Supremo precisava responder era, no fundo, bem simples. Quem é que dita as regras do jogo para o transporte individual privado? É o governo federal com uma lei única para todo o Brasil? Ou cada estado pode criar suas próprias leis, do seu próprio jeito? Para entender o conflito, olha só esse quadro. A Constituição Federal diz que é a União, ou seja, o governo federal, que legisla sobre trânsito e transporte. Já existe uma lei nacional sobre isso. O que aconteceu? O Estado de São Paulo resolveu criar uma lei própria, cheia de novas exigências, basicamente invadindo a competência que não era sua. E a resposta do STF foi um sonoro não. De forma unânime, todos os ministros concordaram. A lei do Estado de São Paulo é inconstitucional. O recado foi claro: estados não podem criar suas próprias regras sobre esse assunto. Ponto final. E o que isso muda na prática? Bom, para quem empreende, significa mais segurança jurídica. Para quem usa os aplicativos, a decisão ajuda a manter a concorrência, o que é ótimo para os preços. E para o país, a gente evita aquela colcha de retalhos com uma lei diferente em cada estado, garantindo uma regra única e mais clara para todo mundo. Agora, vamos para um tema que, nossa, se arrasta há décadas: o imposto sobre grandes fortunas. Um tributo que está lá, previsto na Constituição, mas que na prática, até hoje, nunca existiu de verdade. E quem tratou disso foi a ADO 55. Essa linha do tempo aqui é impressionante. Pensa só, o imposto foi previsto lá em 1988, na nossa Constituição. 12 anos depois, em 2000, ficou decidido que o dinheiro arrecadado iria para o combate à pobreza. E aqui estamos nós, mais de 35 anos depois, e o Congresso Nacional ainda não criou a lei para fazer esse imposto valer. E essa demora toda tem nome no juridiquês, viu? Chama mora legislativa. É o termo que se usa quando o Poder Legislativo simplesmente deixa de cumprir o seu dever, o seu prazo, para criar uma lei que a própria Constituição mandou. E o STF, nesse julgamento, reconheceu oficialmente: o Congresso está em omissão. Só que aqui tem o pulo do gato na decisão. O Supremo disse: Congresso, vocês estão em falta. Mas, ao mesmo tempo, ele não estabeleceu um prazo, uma data limite. Por quê? Por respeito à separação dos poderes. O judiciário não pode agir como se fosse o legislativo e criar a lei no lugar dos deputados e senadores. E aí, essa análise está sendo útil? Se sim, que tal dar uma força pra gente? Compartilha com os amigos, manda naquele grupo da faculdade ou do trabalho. Essa ajuda de vocês é o que realmente faz o canal crescer e nos permite continuar produzindo. Beleza, recado dado, vamos para o nosso último grande julgamento da semana. Um conjunto de ações que questionavam a reforma da Previdência dos servidores públicos federais, um tema que mexe com o futuro de muita gente e com as contas do país. Para a gente entender o que foi decidido, primeiro, o que é esse tal de regime de previdência complementar? É bem simples, na verdade. O servidor público que entra hoje já tem sua aposentadoria limitada ao mesmo teto do INSS. Quem quiser ganhar mais do que isso no futuro, pode, se quiser, aderir a um fundo, o Funpresp, e fazer contribuições extras. Esse passo a passo aqui deixa tudo mais claro. Olha só. Primeiro, o novo servidor entra. Segundo, a aposentadoria dele já está atrelada ao teto do regime geral. Terceiro, ele tem a opção e não a obrigação de aderir ao fundo complementar. E quarto, se ele aderir, ele contribui para ter uma aposentadoria maior lá na frente. Certo, mas por que o STF bateu o martelo e disse que esse modelo é constitucional? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, entendeu-se que uma lei ordinária era suficiente para criar o regime.
Segundo, a criação não invadiu a competência do judiciário. E terceiro, o modelo do FUNPREST foi considerado totalmente compatível com a Constituição. Ufa, chegamos ao nosso balanço final. Depois de passar por esses 3 casos tão diferentes, o que a gente pode concluir sobre as decisões do Supremo nesta semana? Essa tabela é o nosso resumão da semana. No caso dos apps, a gente viu um STF reforçando a regra federal e protegendo a livre concorrência. No imposto sobre fortunas, ele deu um puxão de orelha no Congresso, mas sem passar por cima da autoridade deles. E na Previdência, validou uma reforma fiscal super importante. Em resumo, foi uma semana de decisões com grande impacto econômico e social. E com isso a gente encerra a nossa análise. Queria agradecer demais a companhia e a atenção de todo mundo que ficou com a gente até aqui. Se você gostou e quer continuar por dentro desses assuntos, fica o convite. Procure por DireitoCast lá no Spotify para ouvir mais análises como esta. E claro, antes de sair, não esquece de deixar o like, tá? Pode parecer um detalhe, mas pra gente faz uma diferença enorme para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E para quem prefere assistir, a gente também está no YouTube e no TikTok. É só buscar por DireitoCast que você nos encontra por lá. E para fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar junto. De tudo isso que a gente conversou, qual dessas 3 decisões você acha que vai mexer mais com a sua vida, com o seu dia a dia? Deixa sua opinião aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Um abraço e até a próxima.